Bom dia, sétimo ano. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o reino protista. E aí eu já quero deixar claro para vocês que na atividade avaliativa da próxima semana vai cair os assuntos sobre o reino Monera, que são as bactérias, e sobre o reino protista, que é o que a gente vai falar hoje, tá bom? Que é sobre os protozoários e as algas. Bora lá! Vamos lá para as características gerais desse reino. Bom, os organismos que fazem parte desse reino são seres eucariontes, ou seja, o seu núcleo ele é revestido por uma bolsa que é chamada de carioteca. Eles são unicelulares, ou seja, são compostos por uma única célula, ou também podem ser pluricelulares, que são compostos por várias células. Eles podem ser também autótrofos ou heterótrofos, que são seres que produzem ou não o seu próprio alimento. A maioria é microscópica, a maioria dos organismos é do tipo microscópico. Não é possível ver ao olho nu. Eles se locomovem através de cílios, flagelos, pseudópodes. Algumas espécies não possuem nenhuma estrutura locomotora, não fazem locomoção. Aqui a gente pode observar a árvore de ramificação dos reinos. Em primeiro lugar, a gente tem o reino Monera, que foi o reino que a gente estudou primeiro, que é o reino que está aqui na raiz. O reino Monera. Logo depois a gente tem o reino protista, que é o que a gente está estudando agora, que são os protozoários e aqui algumas algas. A gente depois vai estudar o reino Fungi, depois o reino Plantae e por último o reino Animalia, certo? Bora lá continuar no reino protista. O reino protista ele é constituído por alguns organismos, como os protozoários, que é o que a gente vai ver agora, e as algas, que a gente vai ver mais na frente. Os protozoários. Bom, os protozoários são os protistas unicelulares, constituídos apenas de uma célula, e heterótrofos, que não produzem o seu próprio alimento. Ele precisa, consumir um alimento. Ele pode ser de vida livre ou pode ser um parasita. Ele faz uma reprodução tanto do tipo assexuada quanto sexuada e assexuada por conjugação. Classificação dos protozoários. Bom, os protozoários eles podem ser classificados através de uma classificação que ela é muito complexa e ela vem mudando na última década, a fim de facilitar o entendimento. Iremos classificar os protozoários, portanto, em 4 grupos distintos, que são os protozoários ameboides, os protozoários flagelados, os protozoários ciliados e os protozoários esporozoários. A gente vai ver a característica de cada uma dessas classificações dos protozoários, começando pelo ameboide. Bom, os protozoários ameboides, eles são de um habitat de água doce, marés e solos úmidos, eles se locomovem através de pseudópodes, os quais também são utilizados na captura do alimento por fagostose, que é o quê? Que é comer, que é englobar o alimento. Eles são protozoários que eles são de água doce e possuem vacúolos pulsáteis, que recolhem e eliminam a água com o excesso, do citoplasma através da regulação osmótica. Nesses tipos de protozoário também existem os protozoários de água salgada, que não possuem esses vacúolos. Algumas espécies desses protozoários são parasitas e outras são de vida livre. Olha aí a imagem de um protozoário ameboide. Veja como ele parece uma ameba, que vocês brincam muito, uma gelatinazinha, Por isso esse nome ameba, vem de ameboide, de protozoário ameboide. Creio que tem alguma interferência porque é muito parecido, Ele se locomove através dessas perninhas que eles têm aqui. Não é perna, Essas curvaturas que ele tem e aí ele vai se locomover. Então, além do protozoário ameboide, a gente tem os protozoários flagelados, que existem diversos tipos de protozoários flagelados. Eles utilizam seu flagelo, por isso que o nome é protozoários flagelados, porque ele utiliza esse flagelo como uma forma de locomoção dele e também para capturar o alimento. A gente vai já ver uma fotinha para a gente identificar esse flagelo.
Eles se reproduzem, né, de forma assexuada por bipartição, se dividindo ao meio em duas partes iguais. Ele pode ser tanto de vida livre quanto parasita e ainda pode viver em mutualismo com outras espécies. Alguns exemplos de espécies parasitas, a gente tem o Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas, a Giardia lamblia, que é o causador da giardíase, o Trypanosoma vaginalis, que é o causador da tricomoníase. A gente tem o Leishmania brasiliense, que é o causador da leishmaniose. A exemplo da espécie mutualista, a gente tem a espécie do gênero triconinfa, que são capazes de degradar a celulose, né, que está presente na madeira, que são ingeridas pelos cupins e pelas baratas. E aí a gente pode ver uma foto, né, desses flagelados. O flagelo é justamente essa caudinha que ele possui aqui, ó, que vai ajudar ele a se movimentar. Essa caudinha aqui são os flagelos, certo? A gente também tem os protozoários ciliados, né, que é o terceiro tipo de classificação dos protozoários. E aí a gente lembra ciliados de cílios. Ele é todo revestido por cíliozinhos. Por isso que o nome é protozoários ciliados. É um grupo de protistas mais diversificado que tem. Eles vivem em água doce, marés, águas salobras e solos úmidos. Existem espécies que são parasitas e existem espécies que vivem livremente. Eles reproduzem tanto assexuadamente quanto sexuadamente. A forma de reprodução assexuada é por bipartição, se dividindo em dois, em partes iguais, e assexuada é por conjugação. Alguns exemplos de protozoários ciliados, a gente tem o Paramecium caudatum, o Vorticella, né, a espécie Vorticella, e o Balantidium coli. Olha a espécie Paramecium, né? Olha os cílios que eu falei para vocês, por isso que o nome é protozoário ciliado. Olha como ele é revestido todo por cílios. E por último, a gente tem os protozoários esporozoários, né? Que é a última classificação. Todos os protozoários esporozoários são endoparasitas. O que significa isso? Que o habitat é o interior do corpo ou até mesmo o interior de células. Eles vivem no interior de um corpo de um hospedeiro e no interior de células. Eles não possuem estruturas especiais, como um flagelo, como cílios, né? Para o deslocamento, como pseudópodes no caso dos ameboides, flagelos no caso dos flagelados, cílios no caso dos ciliados, mas podem se deslocar no ambiente por meio de flexões do corpo ou por deslizamento, igual uma cobra. Obtém o alimento por absorção ou pinocitose, né? Absorção do alimento. Reproduzem-se assexuadamente através de divisão múltipla, que é chamada de esquizogonia, ou sexuadamente através da formação de gametas, que é chamada de esporogamia. São exemplos de esporozoários o toxoplasma, o plasmódio, por exemplo, e aí eu vou mostrar para vocês uma fotinho de um esporozoário. Olha só, eles não têm aquela estrutura diferenciada, os cílios, ele é arredondadinho, não tem a cauda, que é o flagelo. Esses são os protozoários esporozoários. Agora nós vamos ver algumas doenças que são causadas por esses protozoários, que são as chamadas protozooses. A primeira doença é a amebíase. Vocês imaginam que qual tipo de protozoário que provoca essa doença? Obviamente que é os protozoários ameboides, não é? Causados pela ameba, né? Essa amebíase, ela ocorre através da transmissão e ingestão de água e alimentos contaminados com esse protozoário. Essa espécie de protozoário, que é chamada de entoameba histolítica, é um parasita ele parasita principalmente o intestino grosso dos seres humanos, provocando feridas nesse intestino grosso.
Olha aqui o intestino grosso, essa parte aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês. Toda essa parte aqui. Esse protozoário vai causar feridas nessa parte do intestino grosso. A ameba, ela se reproduz no intestino grosso e ela vai formar cistos, que são essas feridas, esses nódulos, que são eliminados com as fezes, podendo contaminar água e alimentos diversos. Quais os sintomas da amebíase? Diarreia, diarreia, sai sangue nas fezes, fortes dores de barriga, que são as dores abdominais. Como prevenir, né, para não pegar esse protozoário? Beber água tratada, fervida, lavar as frutas e legumes, verduras, manter bons hábitos de higiene, não defecar ao ar livre, lavar bem os alimentos. Outra doença é a doença de Chagas. O protozoário que causa essa doença é o chamado Trypanosoma cruzi. Como é a transmissão dessa doença? Essa doença ela é transmitida aí por 3 tipos diferentes. Ela pode ser transmitida pelas fezes desse animalzinho aqui, ó, desse percevejo aqui, que ele é sugador de sangue, e ele é conhecido como barbeiro. Ela pode ser transmitida também através da transfusão de sangue contaminado pelo protozoário, se o sangue tiver esse protozoário, e aí você fazer uma transfusão de sangue. E também ela pode ser transmitida da mãe para o filho através da placenta ou da amamentação. Os percevejos, esses, né, sugadores de sangue, eles se alojam nas frestas das paredes de chiqueiros, de casas de pau a pique, como é o exemplo dessa casa aqui ao lado. Esse protozoário, o Trypanosoma cruzi, ele vive no intestino desse percevejozinho, desse inseto. Vê aqui a foto do protozoário, ó. Vê como ele tem essa caudinha aqui. Essa caudinha aqui é o flagelo, então ele só pode ser um protozoário do tipo flagelado. O percevejo, né, ele tem esse protozoário na sua corrente sanguínea. E quando ele pica e suga o sangue da pessoa, durante a picada, ele faz cocô, ele elimina fezes, que contém esse tripanossoma, que contém esse protozoário. Coçando o local, os parasitas eles são introduzidos na pele da pessoa através do orifício deixado pela picada, né? E através da corrente sanguínea, esse protozoário chega até o coração e se fixa. Quais são os sintomas dessa doença? Febre, inchaço ao redor do local da picada, feridas na pele, doenças cardíacas. Quais são as formas de prevenção dessa doença? Tapar frestas onde esse percevejo possa se esconder, substituir moradias de barro e de madeira por outras, como de tijolos. Exigir garantia de sangue sadio durante a transfusão de sangue e usar inseticidas para combater o percevejo. Outra doença é a malária. A malária ela é causada pelo plasmódio, né? Que é um protozoário esporozoário. A transmissão ela ocorre através da picada contaminada do mosquito do gênero Anopheles. Esse mosquitinho aqui, conhecido popularmente como mosquito prego. Durante a picada, o mosquito ele libera saliva, contendo os plasmódios, né? Os parasitas eles vão penetrar no organismo através do orifício deixado pela picada do inseto, e esses plasmódios eles se instalam, né? Esses protozoários eles se instalam em diversos órgãos, tais como o fígado, e aí vai. Após um certo período, os parasitas eles retornam ao sangue e penetram os glóbulos vermelhos, onde se reproduzem. Cheios de novos parasitas, os glóbulos vermelhos se rompem, liberando novos protozoários, que irão infectar outros glóbulos vermelhos. Olha aqui os glóbulos vermelhos, ó. Deixa eu pegar a canetinha de outra cor. Olha aqui os glóbulos vermelhos, eles acabam se rompendo com uma grande quantidade desses protozoários dentro deles. E esses glóbulos vermelhos são células que são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Então, vai interferir na atividade. Quais são os sintomas? Febre bastante alta. E como prevenir? Você tem que fazer uma pulverização de inseticidas
em córregos, lagos e poças d'água parada para matar as larvas do mosquito e evitar o acesso dos mosquitos das moradias. Outra doença é a leishmaniose. A leishmaniose ela é causada pelo protozoário chamado de Leishmania brasiliense, né? Que é um protozoário flagelado. Olha o rabinho dele, ó. Toda vez que tiver o flagelo, que é esse rabinho, ele é um protozoário flagelado. A transmissão ela vai ocorrer através da picada também de mosquito, só que agora do gênero Phlebotomus. Esse Phlebotomus ele é popularmente conhecido como mosquito de palha. Quais são os sintomas? Feridas na pele, nos lábios e no nariz. As feridas elas podem obstruir parcialmente as cavidades nasais e aí promovendo a falta de ar, provocando sono agitado, insônia. Outra doença é a giardíase. A giardíase é causada por também um protozoário flagelado, porque tem esses flagelos, olha os flagelinhos aqui, ó. Estão vendo? Chamado de Giardia lamblia. A transmissão ela vai ocorrer através da ingestão de água e de alimentos que são contaminados com esse protozoário, que é a Giardia lamblia, que é um parasita principal, ele vai parasitar principalmente o intestino delgado dos seres humanos. Ó, aqui está o intestino grosso, né? Lembram da outra doença que a gente falou anteriormente? Só que agora a Giardia lamblia ela vai aqui diretamente para o intestino delgado desse indivíduo. Quais são os sintomas? Diarreia, desidratação e pode levar até a morte. As formas de prevenção é beber água tratada, fervida ou clorada, lavar frutas, legumes e verduras antes de consumi-la, manter bons hábitos de higiene. Outra doença é a toxoplasmose, causada pelo Toxoplasma gondii. Qual é a forma de transmissão da toxoplasmose? Através do contato com animais domésticos, como as fezes do gato, principalmente. As fezes do animal pode conter os cistos, né, do parasita, que são espalhados por insetos como moscas e baratas. Os cistos, eles podem ser adquiridos quando uma pessoa ela entra em contato com as fezes contaminadas desse animal, ou quando ela ingere algum alimento contaminado. Mulheres grávidas, elas passam para o feto e pode, né, ter malformações e até abortos se pegar esse protozoário durante a gestação. Quais são os sintomas? Mal-estar, dores de cabeça e musculares, febres, lesões oculares com perda parcial ou quase total da visão. Em grávidas, o bebê pode nascer cego, deficiente mental ou até mesmo morto. Qual é a forma de prevenção? Lavar bem as mãos antes de fazer qualquer tipo de refeição, principalmente após o manuseio do animalzinho doméstico, do gatinho. Bom, e como a gente já havia mencionado anteriormente, né, o reino protista ele é constituído pelos protozoários e pelas algas. As algas elas podem ser divididas entre algas unicelulares e algas pluricelulares. Então, tem dois tipos. Unicelulares, que são aquelas que são constituídas por apenas uma única célula, e as pluricelulares, que são aquelas que são constituídas por várias células. E aí, as pluricelulares, a gente tem as algas verdes, as roxas, as pardas, tem vários tipos de algas pluricelulares. As algas unicelulares primeiro. Bom, as algas unicelulares, que são aquelas que possuem apenas uma célula, elas, juntamente com as cianobactérias, que fazem parte lá do reino Monera, que a gente falou anteriormente, elas correspondem a 90% da produção de oxigênio que existe na nossa atmosfera terrestre. Então, são organismos muito importantes para nós. Fazem parte, né, dessas algas unicelulares o fitoplâncton, por exemplo. E essas algas unicelulares, elas se classificam em três tipos: as euglenófitas, as diatomáceas e as pirrófitas. As euglenófitas é a euglena, que é uma alga flagelada,
Se o meio não tem alimento, ela passa a fazer fotossíntese, que é a produção de energia através da luz solar, mas se ocorre o contrário, ela assume um perfil heterotrófico, ou seja, ela vai atrás de alimento. Aí a gente tem as diatomáceas, que são algas douradas, ou crisófitas, né? Tem a carapaça de silica, ela é utilizada industrialmente em cosméticos, pasta de dente, construção civil. Outro tipo de algas é as pirrófitas, que são os dinoflagelados. São as causadoras das marés vermelhas, que é um fenômeno normalmente encontrado aí nos oceanos, pois começam a se reproduzir desenfreadamente esses tipos de algas por faltarem, né, predadores naturais para elas naquele ambiente que está inserida. E aí a gente passa para as algas pluricelulares. Muitas possuem estruturas semelhantes às folhas de caules, mas não estão classificadas lá no reino das plantas. Ela fica aqui entre o reino, né, dos protistas. Por quê? Porque suas células elas não formam tecidos com funções especializadas como lá nas plantas. As suas paredes celulares elas possuem celulose e a sua substância de reserva é o amido. Tais características elas se aproximam às clorófitas lá dos vegetais terrestres, sendo sustentada a hipótese da evolução das plantas a partir das algas verdes. Daí, então, são classificadas essas algas pluricelulares em 3 tipos: as clorófitas, as paeófitas e as rodófitas. E aqui a gente encerra, né, a nossa apresentação, a nossa aula sobre o reino protista. A gente falou um pouquinho dos protozoários, das doenças causadas por protozoários, aí mencionamos um pouquinho sobre as algas. É importante fazer a leitura do capítulo do livro, e aí eu vou passar uma atividadezinha para vocês para receber amanhã, tá bom? A atividade é da página 140 até a página 143, tá bom? Tchau, tchau.